Pronto. Coloquei para gravar. Tá ótimo. Então, gente, vamos começar. Hoje o nosso assunto é gestão de carreira. Deixa eu acertar certinho. Gestão de carreira. Esse assunto, muita gente aqui já deve ter escutado falar, já deve saber, ou às vezes sabe um pouco, mas não sabe muito bem como implementar isso na carreira. Enfim, a gente vai falar um pouco sobre isso, pensar o que é gestão de carreira, e eu queria começar dando um depoimento meu sobre isso. Como que eu comecei a perceber o que era e pensar isso na minha carreira. Bom, como vocês sabem, eu sou publicitária e durante um tempo eu trabalhei numa agência de publicidade, né? Nessa agência de publicidade, era uma agência de publicidade em ônibus, a gente trabalhava na área da criação, e eu tinha um parceiro de criação, né, para fazer texto, fazer imagem, arte, de modo geral. E quando eu estava ali trabalhando com ele, eu observava que ele estava constantemente, porque na verdade eu tinha entrado primeiro nessa empresa, eu já estava lá muito tempo não, algum tempo, e ele tinha entrado porque a empresa estava crescendo muito, então ele tinha entrado para me ajudar, para estar ali junto, fazendo esse trabalho. E aí eu comecei a perceber que ele estava constantemente pesquisando sobre outras empresas, pesquisando as empresas que os amigos trabalhavam, pesquisando de que forma se aprimorar. Então, ele estava constantemente numa busca. E eu não entendia isso. Eu ficava olhando assim, cara, por que esse cara acabou de entrar aqui, está pesquisando, está cutucando, sabe? Isso hoje é muito comum, né? As pessoas estão cada vez mais comum, acho que é o normal mesmo. Você está trabalhando num lugar, mas você está pesquisando outras coisas, você já está visando mais à frente um outro projeto, um outro trabalho, e fazendo tudo ao mesmo tempo. E antes, na verdade, a gente estava num processo de transição para esse momento, né? Que as gerações mais antigas trabalhavam para estar numa empresa e ficar eternamente nela, né? E, enfim, crescer na empresa e tal, e também ter essa gestão de carreira dentro da empresa, enfim. Só que com o tempo isso foi mudando, até porque os mercados foram mudando, a gente vive nesse mundo capitalista que cada vez mais te exige alguma coisa, e quanto mais você, enquanto profissional, você for plural, é melhor. Quanto mais você tiver várias habilidades, é o ideal, né? Talvez até um profissional mais valorizado, né? Isso é uma questão a se pensar também. E aí, enfim, eu ficava observando ele ali, eu falei, nossa, que coisa, né, tal. Mas o mais interessante disso é que eu comecei a olhar para mim, né? Porque eu olhava para ele, questionava, e aí eu me questionava também. Bom, mas e eu? Estou em que momento? O que eu estou fazendo? Né? E naquele momento ali, eu já tinha me formado, eu já tinha feito pós em produção de moda, já tinha feito técnico em estilismo, não tinha, de alguma maneira, não tinha vingado, sabe? Que aquela palavra que a gente fala, né? Ih, não vingou. Eu não tinha engrenado ainda, então naquele momento eu tinha optado por entrar no mercado, na minha área de formação, que era publicidade, era o meu primeiro objetivo, era aquilo, e tinha uma viagem que eu tinha que fazer, que eu precisava fazer, então eu precisava trabalhar, estar empregada em algum lugar para fazer essa viagem. Enfim, no momento que eu consegui isso, eu estagnei, porque eu não tinha mais objetivo nenhum, né, em tese. Eu já estava trabalhando, já estava no mercado de trabalho e já tinha feito a tal viagem. Então, eu estava meio que deixando a vida me levar. E aí, deixando a vida me levar. E quando a gente fala de gestão de carreira, não tem nada a ver com deixar a vida te levar. Tem a ver com você saber direcionar, ter um foco
e direcionar esse caminho, ter uma ideia do que você quer ver lá na frente, né? Do lugar onde você quer estar, e a partir desse ponto de fuga, você ir trilhando. Mas quando você deixa a vida te levar, você vai indo, tá pensando, você não vai, você vai com o que aparecer, né, o que o universo te oferecer, você vai apreendendo aquilo e ok, né? Então é totalmente oposto de gestão de carreira. E aí, assim, pulando, dando um salto enorme, quando eu já estava trabalhando com figurino, eu trabalhava num coletivo de teatro. Durante um tempo, eu comecei com esse coletivo de teatro, que primeiro me deu a oportunidade, a minha primeira oportunidade de trabalhar com figurino, né, de teatro. E eu comecei ali e foi maravilhoso, tenho muito a agradecer, mas em dado momento eu comecei os meus objetivos não eram os mesmos dos objetivos deles, né, da direção. Então, ficou uma coisa que não encaixava. E naquele momento eu comecei a perceber que eu não estava encaixando ali. E aí eu fiquei pensando, caramba, mas será que para eu atingir o que eu quero atingir, eu preciso só receber, né, a demanda? Eu preciso ficar esperando que a demanda venha, me chame, mãe, eu estou precisando de uma figurinista aqui, estou precisando de uma figurinista aqui. Será que eu preciso só esperar, né? Eu não posso escolher? E aí, não é porque geralmente nos trabalhos de arte as pessoas se vestem que você tem que aceitar todos os trabalhos. Quer dizer, não é porque existe uma demanda sempre, vamos dizer, uma demanda corrente, que você precisa estar em todos os trabalhos. Você tem que escolher também. Você tem que entender, muitas vezes, perceber que coletivo com que pessoas você quer trabalhar, com que tipo de trabalho você quer fazer, que tipo de... E é claro que isso também você aprende no exercício do fazer, né? Porque quando você não tem experiência nenhuma, o ideal é que você teste sim, fazer clipe, fazer tudo. E se no final de tudo você achar que quer fazer tudo, então ok. Não existe certo ou errado, mas não existe certo ou errado, existe você ter esse entendimento. Ih, tem um áudio vazando. Existe você... tá vazando mesmo. Sei de quem é. Não existe certo ou errado, né? Existe você ter um entendimento que você pode escolher, você é um profissional do figurino, mas você pode chegar, assim como o ator, muitas vezes a gente vê os atores, né, que o sistema, né, você vê o sistema, enfim, a emissora tenta encaixar a pessoa naquele padrão, né, de ele tem que ser o galã, ou a mulher tem que ser a mocinha, a outra tem que ser o vilão. Muitas vezes, quer dizer, existe um sistema que quer colocar aquele papel, né, aquela imagem em cima do ator, né? E o ator sempre tem que aceitar aqueles papéis. E, por outro lado, existe também a escolha desse ator de negar, de falar, não, peraí, eu vou fazer o vilão hoje, mas amanhã eu vou fazer a mocinha, mas amanhã eu vou fazer sei lá o quê, e assim vai. Então, eu só estou trazendo essa metáfora para a gente aqui, quer dizer, um outro exemplo, para pensar o figurino também. Enquanto figurinista, você pode pensar também que, bom, eu vou fazer esse trabalho aqui, que eu acho interessante, porque tem esse conteúdo X, porque tem algo que agrega, porque eu estou buscando esse tipo de trabalho para o meu portfólio, porque eu quero fazer trabalhos com figurinos que se transformam, eu quero fazer um trabalho com figurinos arquitetônicos, eu quero fazer um trabalho com figurinos que tenham um conteúdo a mais do que eu geralmente faço. Então, tem em mente que você tem escolhas. Você pode, claro, estar em todas, mas ainda assim você pode escolher. Você tem o poder de escolha. Você não precisa só receber e achar que é isso, sabe? E aí, mesmo a carreira, ainda que não seja palpável, é necessário que se vislumbre
que se objetive uma carreira, né? Quer dizer, o foco, é aquilo que eu falei no início. Pensar adiante e seguir, a partir daquilo, criar metas. Eu só trouxe um pouco do meu depoimento, que, assim, foi uma coisa que eu vivi, que eu fui observando, eu mesma, por mais que eu soubesse, por mais que eu entendesse o que é gestão de carreira, porque pelo nome a gente já consegue pensar o que é. Eu não conseguia, eu falava assim, poxa, esse cara, né? Nossa, que ele tem uma visão, sabe? E muitas vezes você está dentro do negócio, você não consegue ter a visão do que você precisa, de como fazer, do que pensar, sabe? Você fica meio que, não, vou esperar, sabe? Às vezes isso acontece, é possível que aconteça. Então, é só um exercício mesmo para a gente pensar. E aí, vamos lá. Então, gerir uma carreira é sobre você alinhar o pensamento do que você acredita ao objetivo do lugar onde você quer chegar e ir trilhando, né? Quer dizer, a partir do exercício, quando eu trouxe aquele exercício de autoconhecimento, é muito nesse sentido, da gente começar a entender quem somos, né? Quem somos enquanto pessoa, enquanto profissional, e a partir daí começar a entender o que eu posso potencializar para chegar onde eu quero chegar lá. O que é lá? Que lá é esse? E exercitar isso. Maíra, que bobagem, né? A gente pode estar falando aqui que é muito subjetivo, eu quero trabalhar. Não, eu acho que nem é subjetivo, né? Tem um pouco de... É a minha palavra agora, eu acho que é subjetividade. Eu acho que só fala essa palavra em todas as coisas, né? Subjetividade. Mas eu acho que, assim, são os dois lados, né? Primeiro, você tem um objetivo que você tem que acreditar cegamente naquilo, cegamente, mais ou menos, mas entender que ele está lá para você alcançar. E segundo, saber quem você é, quais são as suas ferramentas, quais são as suas potências para você melhorar isso, o que precisa ser melhorado, aprimorar, certo? Gente, aprimorar e seguir, né? Então, autoconhecimento, o objetivo e as metas que vão ser decididas no durante. Exemplo, quero fazer um figurino na Broadway. Então, quais são as minhas habilidades, né? Quer dizer, eu falo inglês, sabe, tem que pensar o que eu preciso para chegar até lá, né? Como eu vou chegar até lá? De que forma eu vou chegar até lá? Eu não consigo ver aqui embaixo. Cadê como que eu tiro isso daqui? Isso. Como eu faço, exatamente, como eu faço para entrar no mercado cinematográfico americano? Quer dizer, quem eu preciso conhecer, aonde eu preciso ir? Então, isso são os caminhos, são as metas, né? Que a gente precisa entender que metas são essas. Às vezes, tudo parece muito difícil, muito enorme, né? Mas a gente pode pensar no micro. A gente pode pensar no micro e, a partir disso, ir exercitando. E aí a importância do autoconhecimento, né? Saber das suas qualidades e o que pode ser feito para melhorar, ajuda em quê? Ter autoconfiança no momento de pensar e fazer o orçamento, porque quando a gente faz o orçamento, como a gente falou na última semana, muitas vezes o que bloqueia o exercitar, né? O exercício de fazer um orçamento são questões que não têm a ver com orçamento. São questões de autoconfiança, são questões de crenças, né? São outras questões que não têm nada a ver, necessariamente a ver com números ou com valores, que impedem de você dar um orçamento para o seu trabalho, na medida que deve ser feito. Então, assim, é entender isso e também começar a desconstruir. Peraí, a partir do momento que você potencializa e sabe quem você é, porque é sempre sobre você saber quem você é, quais são os seus valores, quais são as suas qualidades, as suas qualificações, entender o que você pode potencializar, entender o que pode ser diferencial, sim, porque
cada um é um, cada um pode ter a sua assinatura. A partir de quê? A partir do momento que você se conhece e sabe dos trabalhos que você gosta ou almeja desenvolver, de repente hoje você ainda não é o que você espera, mas você projeta, né? Então é a partir disso. Bom, eu quero trabalhar com modelagem. Eu falo muito de modelagem porque eu amo modelagem e, de fato, eu sempre tive uma dificuldade, assim, mas eu acho que era muito mais uma coisa da minha cabeça. E a partir disso eu comecei a estudar, e eu tenho estudado muito. Claro, eu não sou uma modelista, não posso dizer isso, mas assim, é isso, é sobre você entender qual é a sua dificuldade, aprimorar e entender, porque eu pretendo um dia, não sei quando nem onde, fazer um trabalho com uma modelagem, um figurino com uma modelagem arquitetônica, que eu acho incrível, é algo que eu admiro, é uma inspiração, né, uma referência. Vocês, com certeza, têm algum outro tipo de trabalho, de conceito que gostaria de desenvolver, e eu acho que a gente só desenvolve a partir de uma ideia. Então, quando você começa a entender o que você quer, você consegue projetar adiante o que você precisa fazer para chegar até ali. Então, voltando aqui, e saber as suas qualidades também ajuda a projetar melhor as suas qualificações, ou seja, poder melhorar, se melhorar, né, se aprimorar para estar no mercado. Projetar onde quer trabalhar, com quem quer trabalhar, porque é muito sobre isso. Às vezes você, não sei, tem um sonho de trabalhar com uma pessoa específica. Eu quero trabalhar com fulano, porque eu acho que o trabalho de fulano é incrível e eu vou aprender muito, eu acho que eu vou trocar. É isso, é sobre objetivos, e objetivos tem aos montes, pode ser qualquer coisa. E aí, o que é gestão de carreira? Qual a importância disso? Objetivos de carreira e qual é o seu propósito? Aí, aqui eu tirei o conceito de um site que está aqui embaixo, a fonte, mas depois eu posso colocar no grupo, que é o seguinte, vamos lá, vou ler aqui. Gestão de carreira se refere a um conjunto de práticas que tem como objetivo a estruturação de um caminho para guiar a trajetória profissional de um indivíduo. Vale notar que planejar uma carreira é uma atividade muito semelhante à criação de um plano de negócios. Para começar, é importante entender suas particularidades, né, de cada caso, iniciando pelos pontos fortes que precisam ser potencializados e os fracos que devem ser aprimorados. Além disso, é preciso ter em mente, desde o início, qual é o objetivo que você quer atingir. A partir da definição clara de uma meta, é possível planejar o caminho até ela. Assim fica mais fácil focar no desenvolvimento de competências necessárias para atingir o nível desejado de evolução profissional. Nesse sentido, podemos separar tais conhecimentos em dois tipos, técnicos e comportamentais. Então, eu separei isso. Na verdade, quando eu achei esse site, eu falei, gente, tem tudo a ver com o que eu estou falando, assim, sabe? Mas eu achei que o conceito estava melhor estruturado, né? Eu trouxe, sim, a minha vivência e conclusões, mas aqui está dizendo exatamente a mesma coisa, mas com outras palavras, né? O quanto que a gente precisa pensar nessas competências técnicas, né? O que eu não tenho? Isso é olhar mesmo, é olhar para o que está faltando. O que está faltando? Como que eu posso chegar? E quais são as minhas competências comportamentais? Porque até na quarta-feira, na próxima quarta, a gente vai falar um pouco sobre competências comportamentais, né? O que faz o profissional, um profissional ser de excelência? Será que é só competências técnicas? Isso, assim, é uma pergunta até para vocês irem pensando, porque tem gente que acha que é só técnica. Só que quando você lida com pessoas o tempo todo, não basta você ser a melhor costureira, ou a melhor modelista, ou a melhor figurinista, ou melhor diretor de arte, se você não sabe lidar com pessoas. Então, a gente tem sempre que ir pegando, realmente analisando tudo. Porque quando a gente fala aqui do figurino, a gente nunca está falando só
sobre a roupa, a gente nunca está falando só sobre o que a roupa transmite, né? A gente está falando sobre um todo, a gente está falando de fato sobre o ofício. O que comporta isso tudo? Né? Quando você escolhe fazer figurino, será que é só ficar em casa, ficar no ateliê, desenhando, costurando, linda e bela, maravilhosa, né? Nunca descabelada, tranquila, sem ninguém te cobrando prazos, sem nada, ouvindo uma música de fundo? Será que é só isso? Não, então a gente precisa entender isso. Até porque, assim, quando a gente faz uma escolha, a gente tem que entender o todo. Entender o quanto que a gente suporta isso também. Entender se vale a pena, o quanto que vale a pena. Sobre, por exemplo, eu estava vendo algumas respostas de vocês, né, sobre até o exercício do autoconhecimento. Por exemplo, sobre suportar a pressão. Muitas vezes, trabalhando com figurino, você está sob pressão e a sua cabeça tem que estar aqui com uma cara de Mona Lisa, linda, bela, plena, querendo matar alguém. Mas, assim, e mantendo a linha. Às vezes é isso, às vezes acontece. Mas isso é um exercício, isso também ninguém aprende. Tem gente que já nasce assim, fazendo isso, né? Tendo um jogo de cintura. Quem não tem vai aprendendo. Isso a vivência, a experiência vai trazendo isso. Às vezes não, tem gente que tem experiência de vida e não chega a isso. Mas quando a gente está com o campo aberto para aprender e apreender, a gente observa o amigo, a gente observa o colega de trabalho, a gente começa a entender, bom, eu ainda não estou ali, mas espera aí, vamos observar ali o coleguinha, né? O que ele tem que eu posso, sabe, aprender dele, sabe? E é na troca que a gente consegue, muitas vezes você consegue ter um, um, uma interpretação disso só observando. Poxa, fulano faz assim, né? Olha, de repente assim pode ser mais interessante para mim. Não sei. É sobre isso, é sobre observar. Observar também é um exercício bom. E aí, voltando aqui, competências técnicas. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Isso. Competências técnicas. São, ao menos em tese, mais fáceis de serem desenvolvidas. Isto porque elas podem ser trabalhadas por meio de cursos, de capacitação, workshop, coisas similares. Então, podemos citar como habilidades técnicas tudo o que pode ser aprendido e aplicado por meio de estudo. Isso inclui capacidade de redigir. Aí era mais porque ele estava dando outros exemplos, né? Mas aqui, gente, enfim, workshop, até o exercício que eu pedi para vocês de procurar os eventos, né? Eventos que às vezes tem masterclass, tem debate, aí você consegue saber um pouco sobre os processos, né, do diretor de arte, da figurinista, ou da diretora de arte, da figurinista, entendeu? E aprender um pouco sobre isso. Competências comportamentais, ao contrário das técnicas que podem ser aprendidas a partir de estudos, as competências comportamentais se desenvolvem por meio da experiência profissional. Um exemplo muito comum é a capacidade de trabalhar em grupo, que é fundamental para a potencialização de qualquer carreira. Afinal, seguir o caminho com calma, sem pular etapas, é o que possibilita o amadurecimento profissional. Então, é sobre isso que a gente está falando, né? Tem coisas que eu posso também passar aqui enquanto experiência e vivência, mas cada um tem a sua história, cada um tem o seu caminho, a sua vivência. Às vezes tem algumas coisas vão passar, que vocês não vão, sabe? Porque é isso, é normal, faz parte. Tem coisas que a gente capta, outras não, e segue. Em algum momento existe esse processo de amadurecimento, mas ele só acontece quando você se arrisca, quando você se coloca nesse lugar. Então, voltando a outras questões que eu mencionei anteriormente, quando a gente fala de parceria, por exemplo, a parceria ela é boa em algum sentido, né? No sentido de dar essa vivência,
de dar essa vivência, de dar essa vivência, nessa casca, porque você consegue já entender como é que funciona a mecânica da coisa, você consegue entender, olhar como funciona o set, como funciona a relação da direção de arte com a figurinista, você consegue entender como que é o jogo mesmo, né, que acaba sendo de negociação, de articulação, que você precisa defender o que você criou. Então, fazer as parcerias, mesmo que às vezes você não receba o cachê, às vezes, para quem está começando, muitas vezes, quando você está no início, você acaba fazendo isso, é importante nesse sentido. Você consegue entender como funciona. E aí, qual é a importância da gestão de carreira? Eu coloquei alguns aqui, né? Mas, na verdade, tem vários. Tá? Então, saber gerir, direcionar os caminhos da própria carreira, que impedem que você aceite qualquer trabalho, direcionar a área de atuação e até as parcerias mais convenientes e afins ao seu trabalho. Quer dizer, você consegue entender qual a parceria que eu preciso. Você não vai fazer qualquer parceria, você não vai sair fazendo parceria por aí. Você simplesmente vai entender o que eu preciso agora, né? Qual tipo de parceria vai ajudar a construir um portfólio muito maneiro? Eu preciso fazer um portfólio. Meu objetivo hoje é fazer um portfólio. Peraí. Meu objetivo hoje é fazer um portfólio. Alguém levantou a mãozinha? Ah, estou vendo agora. Meu objetivo hoje é fazer um portfólio. Bom, então, qual é o tipo de figurino que eu gostaria de fazer? O que eu gostaria de fazer? Com quem eu posso fazer uma parceria para elaborar esse portfólio, essas fotos, esse trabalho, para pelo menos começar o meu portfólio? Então, é um pouco isso. Fale-me. Fala, Adriana. Eu tenho que te desmutar? Peraí. Não, o que eu gostaria de saber é... Tá me ouvindo? Não sei se está me ouvindo. Tô. Eu gostaria de saber, tipo, no meu caso, que eu já fiz vários cursos de figurino, só que eu ainda não consegui entrar no mercado, sabe? Então, tipo, aí veio também agora a pandemia, né? Que isso também atrapalhou tudo, e todos os lugares que eu tentei entrar, que eu tentei interagir, que eu me ofereci até de graça para fazer algum figurino ou para dar assistência, estágio, qualquer coisa, falaram que tinha que ter DRT. E eu não tenho DRT. Aí, tipo, para conseguir o DRT, eu procurei na Sindicine em algumas. Um desses negócios que cuida, né, do pessoal, eles falaram que você tem que ter pelo menos, no mínimo, 3 experiências, três lugares, né, que você pode, que eles tenham te dado, que você pode, que comprovação, né, que você Sim. fez. E eu, cara, além de eu não conseguir o trabalho nem de graça, que eu me ofereci até de graça para fazer qualquer coisa, pagando só minha passagem, para eu tentar conseguir o DRT. Tipo, e como é que eu vou entrar no mercado se ninguém dá oportunidade, sabe? Enfim, é muito complicado isso, porque eles não dão oportunidade para você tirar o DRT, e eles também, e para você conseguir qualquer trabalho, você tem que ter o DRT. Então, é meio que uma coisa que você não sabe o que fazer. É o meu caso, entendeu? É isso. Queria Entendi. saber uma solução, se você tem uma segunda opção para mim ou qualquer outra coisa. Gente, olha, eu não. Que pergunta difícil, né? Solução, eu não sei, mas assim, tem trabalho sem DRT, sim, tá? A grande questão é porque assim, deixa eu só te fazer uma pergunta. Você procurou trabalhos no audiovisual? Foi o quê? Foi mais focado em quê? O que você estava direcionada?
Não, eu queria estágio mesmo para figurino, assistente, terceiro assistente, qualquer coisa assim. Eu procurei com amigas minhas, né? E também na Record, que foi um lugar assim que eu gostaria de trabalhar, porque é figurino de época, eu queria trabalhar com figurino de época, uma coisa que eu sou muito apaixonada por história, enfim, é uma coisa que eu me aprofundo muito nisso, nessa parte histórica, eu estou sempre fazendo curso de histórias, entendeu? Enfim, e é isso. Não consegui até agora nada. Entendi. Bom, assim, trabalhos que pedem até no próximo slide, acho que a gente vou falar, quer dizer, vou mencionar o DRT, mas na verdade, trabalhos que pedem DRT são trabalhos com empresas grandes. Assim, geralmente é na televisão, ou geralmente é um filme que é um longa-metragem, né, que tem uma produção maior. Eu confesso que eu já fiz muito trabalho sem DRT, muito, 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 mas de teatro, muito de teatro e muito de filme também, do audiovisual. Só que, assim, é pensar que você pode pegar, num primeiro momento, pequenos empresários, pequenos trabalhos, pequenos projetos mesmo, porque é isso, é pesquisar quem são essas pessoas que estão fazendo hoje no mercado. Hoje tem muita gente fazendo clipe, né? A gente está vivendo um momento que todo mundo faz clipe, todo mundo. A pessoa, sei lá, tem um K assim, não desmerecendo, tá, gente? Mas a pessoa nem é tão conhecida, mas ela quer fazer um clipe. Ela contrata uma agência, uma produtora que tem um suporte, que tem ali o material, tem uma câmera, tem a luz, tem o necessário para fazer um clipe. E é isso. E em algum momento ela vai precisar de um stylist, de uma figurinista. Então, é entender quem são as pequenas produtoras, quem são o, o mercado menor mesmo, para começar a investigar e investir nisso. E falar, olha, eu sou figurinista. Tá, aqui eu posso fazer um estágio, pode ser a primeira assistente ou a segunda assistente da pessoa que se falarem, já tem uma pessoa assinando. Não, mas eu vou lá só para ajudar e tal, porque já é uma experiência, e aí você também já pode colocar o seu nome, ter aquele material, porque geralmente tem o material de fotos, entendeu? Então, é pensar nos pequenos. É possível. Negócio que você já foi na Record. Na Record, realmente, na Record, na Globo, ou em qualquer lugar que seja grande assim, vai precisar de DRT. Você não faz. Grande e Só mais uma grandes campanhas só também mais você não uma vai fazer. Fala. só mais uma dúvida mesmo, não vou falar mais, só mais uma dúvida. Em questão, no caso do portfólio, no meu caso, porque assim, eu sempre fui estilista, sempre trabalhei com isso, desde de 2005, 2006, foi meu primeiro trabalho, e eu trabalhei a partir dali que eu era vendedora e comecei a trabalhar com isso. Então, eu trabalhei com figurino, não, na parte de estilista até 2018, que foi o meu último emprego, entendeu? E aí, como eu tô querendo mudar de ramo, porque eu tô cagando para essa parte de moda, assim, que eu acho muito, sei lá, não quero nem falar sobre isso. Então, o que acontece? Eu tô querendo mudar para uma área que eu realmente sou muito apaixonada, que é figurino, que é história, que é pesquisar, que é, sabe, que é desenvolver que eu acho que são coisas mais palpável, assim, entendeu? Em questão de, sabe, que eu acho que a arte, ela meio que ajuda muito, sabe, a transformar as pessoas e tudo. Não que a moda não ajude, mas eu acho que tá tudo tão, sei lá, tá tudo tão. Ai, eu esqueci a palavra agora, sabe? Então, eu tava querendo mudar de ramo. Mas como que eu vou, tipo, apresentar um portfólio? Eu tenho fotos de styling, tenho fotos de produção, tenho fotos de atrizes que eu vesti para ir na Fátima Bernardes, para o filme do Didi, mas não necessariamente
foi para o filme, e sim para a estreia do filme, entendeu? É isso. Eu poderia colocar essas fotos? Claro, mas é sobre isso que a gente está falando. Que você tem de ferramentas hoje que você pode colocar nesse portfólio? Meu objetivo é fazer um portfólio. Ah, mas meu objetivo é criar um material porque eu quero entrar no mercado do figurino. Ah, mas eu, sei lá, nunca fiz um trabalho com figurino, mas eu tenho todo um trabalho, uma história dentro da moda. O que eu tenho de ferramenta aqui? Eu já tenho um trabalho com moda. Ah, beleza, vou botar isso, né? E o que você aprendeu desse trabalho com moda? Ah, eu sou estilista, eu desenho, eu lido com pessoas, eu lido com público, eu trabalho com equipe, eu visto, faço styles também, faço styling. Tem uma palavra que me fugiu agora. Enfim, eu costuro, eu desenho, sabe? O que eu posso tirar de habilidades do que eu já fiz e que também você pode usar lá no figurino. Porque, embora a moda seja uma coisa de figurino ou outra, ainda assim tem algum elo que liga, né? A gente está falando de costura, a gente está falando de modelagem, sim. A gente está falando sobre criar uma história, a gente está falando sobre criatividade, porque você tem que criar o figurino, você tem que criar né, o modelo lá enfim, da coleção. Então, é isso. Olhar o que você tem. Olha e analisa. Olha, analisa. O que eu tenho? Quais são as ferramentas que eu consigo aprender daqui para colocar no que eu quero? Então, sim, você pode começar a criar esse portfólio com fotos que você já tem, com trabalhos que você já tem. Pelo menos ali, aquele primeiro impacto, já, né, apresenta. E aí, óbvio, a partir disso, você consegue, pensando nessa questão que eu falei, pensar no outro público, porque realmente começar procurando, eu também gostaria, começar procurando a Record a Record ou a Globo, que seja, sem um DRT, não dá, eles nem querem saber, nem olha para tua cara, tá, assim, DRT. Mas aonde que eu posso começar, que pode de repente me abrir o caminho para daqui eu vir para cá, que é o meu objetivo. Então, é pensar estrategicamente. E aí é uma pesquisa que você tem que fazer. Quem são essas pequenas produtoras? Quem que está fazendo clipe? Quem que está sendo lançado? Porque a pessoa fez um clipe agora, mas vai fazer outro daqui a pouco. Porque todo mundo faz clipe o tempo todo. Faz um aqui, daqui a pouco faz outro, e é isso. Então, é pensar estrategicamente mesmo. Espero ter respondido. E aí a gente vai para uma outra página aqui, que é o seguinte. Deixa eu botar assim. Né, ainda sobre competências e burocracias. Quais são as outras competências? Quais são as outras competências e burocracias que a gente precisa entender por que elas são importantes, né? Elas podem ser importantes, de repente, nesse primeiro momento, não é importante ter um DRT, mas mais lá na frente, de repente, pode ser importante, sabe? Mas é entender por que está ali. Então, o MEI ele possibilita gerar notas fiscais para os trabalhos. Então, às vezes, você até consegue um trabalho legal, incrível, não sei o quê, mas ele te pede para gerar nota. Aí você não tem como gerar nota. Aí pronto, aí começa o drama, porque se você sabe que você é qualificado para fazer aquilo tudo, mas você não tem MEI, não consegue gerar nota, ou você arranja uma pessoa, seu amigo, colega que está ali do seu lado o tempo todo e pode gerar nota para você, ou você começa a pensar isso e pesquisar se vale a pena pagar R$ 50 todo mês, se você pode fazer isso, enfim, mas é algo importante, tá? Para determinados trabalhos. O DRT é a mesma coisa, só que o DRT já é além, né? Trabalhos maiores, projetos grandes, trabalhar numa TV, sei lá, fazer um longa, fazer trabalhos maiores, publicidade grande, vai te pedir DRT. Senão você vai ter que pagar uma multa. Porque pode até ser que eles deixem que você não faça o trabalho sem DRT, mas você vai pagar uma multa. As parcerias, como eu falei, exercício do fazer, do exercitar, de liderança, de trabalho, de trabalhar em equipe, argumentação, saber ouvir, saber falar, defender as teses. Então, a parceria, se por um lado pode ser
não sei se às vezes prejudicial, né, ruim, não sei, em algum aspecto, porque você não está recebendo um cachê, porque às vezes você vai se debruçar em cima de um trabalho que você não sabe do retorno daquilo. Por outro lado, dependendo do foco que você der para isso, pode ser muito interessante, porque é um exercício de experiência, né, de experimentação. E aí, por último, a área de atuação. Você consegue se testar, né? Eu falei sobre as áreas, né? Ah, eu gosto de fazer clipe, eu gosto de fazer... Pode estar em todo lugar, você pode fazer figurino onde você quiser, a verdade é essa. Mas, às vezes, tem pessoas que se especializam, ficam mais no campo, que acham mais interessante. E aí é questão de se testar mesmo, né? Tem o figurino de teatro, que é um processo, é um outro tempo. Tem o figurino do filme, que também tem outro tempo. O figurino para clipe tem um outro tempo, é mais veloz. E de publicidade é outro tempo, mais veloz ainda. Então, assim, é entender quem é você, o que mais, o que melhor funciona para você nessa história toda, sabe? Então, é entender isso. E aí fica essa questão, né? Quer dizer, qual é o seu propósito? Quais são os seus objetivos? Às vezes a gente está nessa caminhada, a gente acha que sabe e não sabe. Ou até sabe, mas não está escrito, não está claro na sua cabeça. Você só está fazendo, porque está chegando, aí você está com uma galera, aí a galera está ali fazendo também, você vai faz o clipe, daqui a pouco você vai, faz outra coisa, aí depois. Mas, ok, tá, você está seguindo o que você quer realmente? Quer dizer, às vezes você tem outro projeto, tem outras ideias, outros projetos, sabe? Então, é entender essa caminhada. E aí, o dever de casa, né? Que não poderia deixar. Então, eu queria primeiro que vocês fizessem uma lista de 5 profissionais da área, direção de arte e figurino, que vocês admiram, incluindo a si mesmos, tá? Essa lista vocês vão colocar no grupo para compartilhar. Todo mundo tem que compartilhar e todo mundo tem que seguir. Todo mundo vai seguir os 5 profissionais do coleguinha, tá? Isso é para a gente se conhecer e conhecer o trabalho do outro, porque às vezes você, poxa, eu admiro tanto o trabalho de fulano, mas eu quero compartilhar com outra pessoa. Olha o trabalho incrível que fulano faz. Quer dizer, é isso, é sobre esse network que a gente precisa trabalhar melhor. E aí responder as questões. Quais são os seus objetivos a longo prazo e quais são as metas para começar a trilhar esse caminho, né? O que você vai fazer para chegar nesse objetivo? É claro que a gente não vai saber tudo de imediato, a gente está em completa evolução, né? Mas eu quero que vocês comecem a pensar nisso. Nossa, hoje meus irmãos estão falando. Eu quero que vocês comecem a pensar nisso constante, pensar e exercitar. E pode ser que vocês podem me entregar isso semana que vem, que eu quero que vocês pensem mesmo. Parem para pensar, sabe? E se hoje, pensou hoje, aí pensou, o meu objetivo é esse. Qual meta que eu posso ter? Aí botou uma meta lá. Aí pesquisou mais um pouquinho, não, peraí, melhor essa meta. Então, eu quero que vocês realmente pensem sobre isso, tenham tempo para amadurecer esses objetivos e as metas na mente. Eu sei que isso não é um processo fácil, às vezes já está tudo certo na cabeça, mas às vezes não. Às vezes você nunca parou para pensar nisso. Então, eu quero que vocês pensem. E aí, gente, como é que estamos? Dúvidas? Podem falar. Hoje eu não falei tanto porque eu quero ouvir vocês, tá? Inclusive sobre os depoimentos. Mas podem falar. Nenhuma dúvida, gente? Ninguém tá com dúvida? Olha, que beleza. Estão muito quietos.
Então, esse exercício tá bom para vocês. Tá tudo certo. Eu não estou conseguindo olhar aqui o chat. Ah, isso aqui é para semana que vem. Semana que vem não, quarta que vem. Falem-me, gente. Ah, deixa eu, agora eu posso ver o chat, porque não dava para ver. Então, por isso que eu... Esse exercício me despertou tantas dúvidas internas que fica até difícil de elaborar. Pode mandar depois no grupo o exercício. Ai, meu Deus. Ai, desculpa, gente. Todo mundo tímido hoje, gente, pelo amor de Deus. Desespero, desespero. Desespero total. Não, é porque assim, é um assunto que ele, em tese, ele não é difícil, né? Mas é porque quando a gente para e começa a, a pensar e pensar nisso dentro da própria carreira, pensar nas coisas que você já fez ou no que você quer fazer, em como você quer fazer, eu acho que o mais difícil é o como. Porque quando você pensa metas, você está pensando como. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou chegar nos pequenos produtores? Quem são esses pequenos produtores? Quem são? Eles não estão lá, eles não vão brotar no meu Instagram. Eu vou ter que pesquisar, eu vou ter que entender, eu vou ter que, sei lá, de repente, a partir de começar a pesquisar e entender quem é fulano, o que ele faz, ele está produzindo quem, como que ele vai produzir. Então, quem é aquele fulano? Será que eu chego no artista? Ou será que eu chego no produtor? Mas hoje, com o Google, acho que Google é maravilha, sabe? Então, a gente tem meio caminho andado, vamos dizer assim, sabe? É trabalhoso mesmo, mas é um exercício. Naira, tudo bem? Tudo. Na verdade, eu queria fazer um pedido para você, se não for muita folga, que eu queria que você fizesse esse exercício também de mandar para a gente no grupo 5. Ah, sim, com certeza. Com certeza, com certeza. Eu quase coloquei aqui, mas eu falei, não, vou botar no grupo, né? Tá bom. Muito obrigada. Nada, que isso. Tamo junto. E aí, falem, gente. Não, vocês querem comentar alguma coisa sobre isso, né? Sobre gestão de carreira? Pode falar, não, esse Ai, assunto nada a ver. oi, boa noite. Olá. Tudo bom? Eu acho que, bom, tudo que a Maíra falou, principalmente dessa parte de mandar mensagem para as pessoas, enfim, para as produtoras ou para o artista, é muito de como eu comecei. Eu trabalhava como assistente de estilo aqui em São Paulo para o Fabrício Neves, que é quem confecciona as roupas da Glória Groove, da Isa, para os shows, enfim. E eu já queria trabalhar como stylist antes. Eu já fazia pequenas produções para alguns DJs que vinham tocar em São Paulo, tipo, na Festa Treta, enfim. Mas eu queria seguir isso efetivamente. E aí eu comecei a listar alguns stylists aqui de São Paulo que trabalhavam com alguns artistas que não estão no mainstream, mas que são conhecidos dentro de um nicho, tipo a Linda Quebrada, que os meninos do Membrana vestem ela. Na Ai, época, eu meus amo. amigos. Meus Ai, amigos. só... Inclusive, Ai, o Catriel foi meu assistente. ai, eles são uns amores, gente. São maravilhosos. Conheço, e muito talentosos, só para Sim. aqui. Tinha o Olavo, na época, que vestia a Urias também. E aí eu pensei, vou mandar mensagem primeiro para esses stylists que estão ali. Então, estão fazendo um barulhinho. Não são uma Bianca Jara, mas estão fazendo um barulhinho, né? E aí mandei mensagem para os meninos do Membrana e
quando a Glória foi gravar o clipe de Mil Grau, eles me chamaram para ajudar a vestir o balé. E, enfim, eu mandei os trabalhos que eu já tinha feito antes. Inclusive, eu fazia porque eu gostava mesmo, para ganhar entrada na balada. Era só para criar um portfólio e ganhar entrada na balada. Mandei e tal, eles gostaram. E foi assim que eu comecei. Então, eles sempre me chamam assim para fazer algum trabalho, alguma coisa como assistente. E depois de criar esse portfólio com eles e com o Fabrício, eu resolvi mandar mensagem direto para os artistas, tipo, bem cara de pau, no Instagram. O máximo que ia acontecer era eles verem e me bloquear, não me responder. É o máximo. E eu mandei mensagem para a Karen Rios, que é a integrante do Ruge, e ela me respondeu. Eu fiquei passada. Ela me respondeu, mas só, tipo, para a gente conversar e tal, mas só depois de um tempo que ela me chamou para fazer um clipe mesmo. Ela me pediu uma proposta, ela me passou a ideia do clipe que ela tinha em mente, que ela ia gravar, inclusive é o exercício do orçamento, eu estou unindo esse do clipe de fogo, que eu acho que é mais fácil. E aí ela me chamou, tal, eu fiz a proposta, mandei para ela, ela aprovou, e desde então eu não parei mais. Tipo, é ser bem cara de pau mesmo. Oi, tudo bom? Admiro o seu trabalho. Esse aqui é o meu. Acho que você precisa de mim para isso, isso, isso. E aí, é o jeito que eu faço. Tem dado certo. Tem dado certo. E, inclusive, com produtoras pequenas que estão produzindo alguns clipes de artistas que estão surgindo mesmo. Então, acho que essa dica de procurar essas pequenas produtoras é muito interessante e válida e super funciona. Isso, viu? Viu, Adriana? É isso. Caminho. É um caminho, né? Um deles. Tem outros, mas é uma possibilidade. Eu acho que eu vou aproveitar. Não, primeiro eu quero saber se alguém quer falar mais sobre isso, que eu queria aproveitar, eu queria muito esse espaço para a gente rever, falar um pouco sobre os depoimentos. Quem mandou o depoimento, porque a gente chegou a falar um pouco sobre isso, mas eu não mostrei as imagens. Aí eu queria compartilhar imagens do trabalho da Ana, do Paulo. E antes disso, eu queria perguntar para vocês se vocês viram Negritudes Brasileiras. Chegaram a ver? Não, eu não vi, eu esqueci. Mas a gente começou aqui hoje, e aí eu pensei, meu Deus, eu tenho assistido, mas eu vou. Prometo para mim, é. Depois eu vou botar aí para vocês virem, que eu queria que o Gabriel falasse sobre isso também, né? Porque não tem como projetar aqui, eu acho que tem 1 hora, sei lá, tem um tempinho. E aí, assim, e também não tem como o áudio, tem todo um mistério da tecnologia que eu não tenho como desvendar agora, como projetar e vocês ouvirem também. Então, por isso que eu queria que vocês vissem para a gente comentar também. Tá? Então, tá bom esse assunto? Ou a gente já pode começar com o depoimento? O que vocês acham? Falem-me. Então, vamos começar com o Paulo? Paulo, podemos começar com você, já que você já começou a falar? Que aí eu vou abrir o seu trabalho, tá bom? Aí você fala, porque você, na verdade, você já falou sobre isso. Ai, meu Deus. Você já falou sobre isso, só que ninguém viu. Ninguém viu o trabalho. Aí só deixa eu fechar que eu vou compartilhar a tela. Inclusive, sai dia 22 agora esse clipe, gente. Eu vi o clipe já, eu nossa, ansiosíssimo. Ó, eu vou compartilhar a tela aqui. Deixa eu ver se tá certinho. Tá, vou compartilhar a tela aqui, tá bom? Peraí. Aí você vai falando o que você quiser compartilhar com todos. Ó. Vocês estão vendo aí? Peraí. Sim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver.
Deixa assim. Pronto. Fala. Pode falar. Se quiser, Tá. o que você quiser falar. Tá. Bom, a Alice Marconi, para quem não conhece, vou aqui apresentar ela. Ela é a primeira mulher trans no sertanejo, então já algo bacana e muito revolucionário dentro do cenário nacional. E a Alice, ela está preparando um álbum, e nesse álbum o conceito desse álbum que ela quer trazer são das raízes dela. Então ela quer trazer muito essa questão não só das raízes dela, mas tipo, do Brasil. Ela quer trazer muito essa coisa do folclore. Ela cresceu no campo, então ela quer muito trazer isso em todo o conceito do álbum, em tudo que ela for trabalhar, sejam as lives, enfim, nos clipes e nas músicas. O conceito da música dela é ser um sertanejo atual que brinca ali com aquela coisa do sertanejo universitário, com o sertanejo de viola, enfim, ela faz muita referência, por exemplo, a Inezita Barroso nos shows dela, então ela fica mesclando tudo isso. Aqui é o roteiro do clipe, depois... Bom, basicamente ela é um ser místico, né, uma sereia que está ali de boas na dela, resolve assumir a forma humana, dar uma passeada pelo campo, encontra com aquele homem do campo, né, que seria um cowboy, e ali ele se encanta por ela. No primeiro momento eles têm um embate ali, ela tá com uma máscara no clipe, tá uma coisa... o nome da música é Pistoleira, então ela tá com uma máscara meio de pistoleira, assim, e num primeiro momento tem um embate, mas ela usa os encantos dela ali. A gente queria trazer essa imagem de Oxum, mas de uma maneira que não fosse uma apropriação direta do orixá. Ela queria ter essa referência porque ela, na humana, ela está sendo guiada pelo seu orixá ali e tal, mas ela não queria ser o orixá. Então, foi aí que eu pedi ajuda, a questão das parcerias. Eu fui falar com o Isaac Silva, pedi ajuda dele mesmo e tal, o que ele indicaria para fazer o look. Eu deixei, como que fala a palavra certa? Eu deleguei essa tarefa para ele. Conversei com ele, ele falou, não, Paulo, eu consigo fazer, e deleguei para ele. Eu passei só algumas ideias que a gente tinha para o clipe, por uma questão do que a Alice queria, e ele desenvolveu o look, inclusive lá no final da apresentação tem. O look do cowboy, ela queria que fosse aquele homem do campo mesmo, que se a gente for, sei lá, pro interior, a gente vai conseguir ver. Ela me deu as referências eu nunca sei falar o nome dele, acho que é Clint Eastwood, acho que é uma coisa assim. Ela me Clint passou as Eastwood. referências dele, mas ela falou, Paulo, dá uma brasileirada nele, que ele é muito americano, né? Ele é. Enfim, e aí eu mantive algumas características, né, que seria o chapéu, enfim, o lenço, porque durante o clipe ela tira o chapéu dele, do cowboy, que seria essa coisa como que eu posso dizer? Que ele é um homem bruto e ela tira esse chapéu dele, deixando ele mais frágil, né, porque como é um clipe, enfim, ela não queria tirar a roupa dele. Aqui são as provas do look que o Isaac Silva desenvolveu. Durante o clipe, em todo o processo, ela falou que o look, ela queria que tivesse uma pegada meio cigana, porque como é gravado assim no mato, umas cenas no campo, ela queria que a roupa trouxesse essa coisa cigana nela. Então, o Isaac propôs essa ideia da manga. A fenda, na verdade, ela era algo que tinha que ter no clipe, porque ela, ao invés de tirar uma arma de dentro da fenda da saia, ela tira uma flor. Então, essa fenda ela precisava existir de algum jeito. E como no clipe a Alice é uma sereia, nós optamos por manter a cauda da saia como uma cauda sereia também, para fazer esse link. Aqui ainda não tem todos os acessórios, aqui já há fotos do dia da gravação.
como o clipe, as fotos do clipe foram feitas, as fotos do single foram feitas antes, e o nome da música é Pistoleira, então tem toda essa referência também, a gente optou por essa máscara de couro que tem umas correntes, assim, para fazer ainda esse link com a capa, para não ficar algo muito distante, essa aqui que ela está usando. Que é, inclusive, de uma marca maravilhosa, a gente indico super, Icona, procurem depois, a OMS agradece. Pode descer. Para o look do cowboy, ela falou que ela queria algo que fosse bem em tons terrosos. Ela e o diretor de arte. Os dois queriam que fosse algo muito no tom terroso mesmo. Então, eu tinha uma amiga que... Tinha, não, tem uma amiga que tem um acervo. Falei com ela, ela me liberou algumas peças, e aí eu fui no acervo dela, acho que é Carne Louca é o nome do acervo, aqui em São Paulo. E aí eu cheguei lá e eu falei para ela, olha, amiga, eu preciso de tudo que você tenha de referência, assim, cowboy, daquele homem do campo, mas nada muito extravagante, assim, algo que seja bem, tipo, vou ali, vou dar de cara com esse moço. E foi esse o look. Pode descer, que aí tem o dia da gravação. Aqui. Só um comentário, que cinto lindo, hein? Que cinto Maravilhoso, é esse? mas um peso, Cinto é menina do esse? céu, um peso. Eu não sei como que um cinto desse calça de tão pesado. Se cai no pé de alguém, quebra o pé. Então aqui, né, é o início do clipe. Ele tá ali no campo, de boas, na dele, a Alice surge, tanto que tem, na primeira foto dá para ver um pedacinho dela chegando. Isso. Pode descer. Depois eu posso mandar essa apresentação no clipe, porque aqui, esses dois primeiros quadros, eles são vídeos mesmo do processo de confecção da cauda, porque a Alice no clipe, ela não é uma sereia do mar, ela é uma sereia de água doce, de lago e tal. Então a gente queria trazer essa coisa de ouro, de pedras, essas verdes, essas franjas seriam algo parecido com um lodo, que lembrasse lodo, justamente por ela ser essa sereia de água parada. Então, aqui é todo o processo, é um vídeo que a gente mostra o processo de como está sendo feito, enfim, antes de ser bordada. Legal, se você depois puder compartilhar. Isso Eu é mando bacana. no grupo, que aí o pessoal consegue acessar esses vídeos. Sim, sim, sim. Aqui é o look a parte de cima, né, do look da Alice, que também foi participante da Jalaconda, porque é uma curiosidade. Esse clipe eu fiz, como eu sou muito amigo da Alice, ela me chamou para fazer o clipe, só que para em específico ela não tinha orçamento. Então, a gente fez tudo na parceria, todos os looks são emprestados, não teve, tipo, nada. Foi tudo. E esse look, ele é feito pela Jalaconda. Então, aqui eu acho que não dá para ver direito. Talvez quando eu mandar a apresentação pessoal der o zoom, vai dar para ver. Mas são várias pedrinhas douradas e tem umas que parecem, não vou dizer, parecem ossinhos, mas não são. É umas pedrinhas brancas. Então, dá bem esse efeito de pedra de rio mesmo. E ainda é esse ouro velho, não é aquele dourado gritante. Então, esses foram os looks, o dela e o look do lado é o do Gabriel. Aí aqui foi no dia da gravação, toda a maquiagem foi feita para não ser aquela sereia que a gente imagina uma sereia Disney, Ariel, sabe? Uma sereia fofa. É realmente aquela coisa de sereia de água doce, algo que seriam contos dos irmãos Grimm, sabe? Uma coisa assustadora. Até porque as cenas da cachoeira foram gravadas à noite. Então tem essa coisa meio terror. Corajosos de entrar na água à noite. Na cachoeira à noite. Aí embaixo tem as cenas dela na cachoeira, do Gabel. Então ficou todo o look do Gabel também eram em pedras de metal. Então, ficava essa coisa caída que misturava com a cauda. Não tinha aquela forma de roupa. Era mesmo como se eles tivessem pego as pedras ali e montado o look deles, de sereia. E aqui eu conto um pouquinho da Alice. Inclusive, eu vesti aqui, já é um look que eu
vesti ela para uma performance do Fivela Fest, e é um look todo de vaca, porque durante todo o show ela foi falando alguns poemas do campo, o cenário era como se fosse uma casinha de campo, então é todo todo esse ciclo que ela está trabalhando nesse álbum. E aí eu conto um pouquinho dela, e é isso. Quem quiser me conhecer mais, aqui no meu site, telefone, Instagram, e e-mail, e só mandar um oi. Isso aí. Obrigado. Obrigada a você. Não, e sem verba, né? Total. Tipo, sem verba nenhuma. Inclusive, quando eu falei com o Isaac sobre o look, eu não cheguei perguntando se ele podia fazer. Eu perguntei se ele sabia onde eu poderia encontrar alguma coisa nessas referências. E aí ele se ofereceu para fazer o look, e aí eu fiquei muito feliz, porque eu sou muito fã do Isaac, adoro. Ah, ele é maravilhoso. Não conheço pessoalmente, mas eu admiro o trabalho dele. Ai, incrível. Depois anota seu Instagram aí no grupo aqui no chat. O pessoal vai perguntando. Vou mandar. Manda agora que depois você manda no grupo também lá de volta. E aí a gente já conversou também. O Paulo já tinha falado antes, mas eu não tinha mostrado a imagem. A Ana tinha falado antes, mas eu não tinha mostrado a imagem. Posso mostrar, Ana? O que você acha? Deixa eu ver que está aqui, que eu separei tudo numa pasta. Deixa eu ver. Não, é só para comentar mesmo, tá, gente? Não, sem medo. Sem medo de ser feliz. Deixa eu compartilhar. Cadê? Vocês estão vendo? Sim. Pode comentar. Esse foi um trabalho, mas eu queria, antes de falar desse trabalho, eu queria falar da minha primeira experiência, que na verdade engloba um pouco de quase tudo que você falou hoje, porque a minha filha já trabalhava um pouco com a parte de audiovisual, aí ela falou que me sugeriu de tentar, de mandar um portfólio de alguma coisa, ou pela minha experiência de costura, de modelagem, porque no cinema e durante as gravações eles sempre precisam desse tipo de pessoa, né, para resolver essas demandas. E aí eu caí bem de paraquedas, de cara, assim, sem nunca ter trabalhado em um longa, com atores até globais, assim, igual a Juliana Paz, e alguns outros, Marcos Caruso e vários. Aí eu conheci uma equipe, fui como camareira e a figurinista de São Paulo. Ela queria que alguém que tivesse assim um pouquinho de habilidade com máquina de costura, porque algumas peças que tinham sido feitas lá não deu tempo de ficar pronto e precisava de alguma finalização. Isso aí eu acho que foi o meu primeiro passo para juntar essa habilidade de trabalhar, relacionar e, junto com isso, eu poder assim resolver essas demandas. Então, durante todo o processo de gravação, eu tive assim N situações para resolver, N situações. E conheci essa equipe de São Paulo que foi me dando várias dicas, várias coisas, de trabalhar no camarim, como é que funciona, como é que lida com o ator, porque para mim era uma coisa, uma novidade muito grande. E eu entendi muito bem quando você colocou hoje que às vezes assim, tá tudo tenso, tudo nervoso, não sei o quê, e chega a hora e alguém você tem que estar lá plena, né, tranquila, com tudo assim. E às vezes problemas de minutos. Tinha uma batina que o Marcos Caruso ia usar e chegou com uma diferença enorme assim. Aí a figurinista falou para mim assim: olha, eu preciso que você resolva isso para mim em 30 minutos.
Aí eu fiquei na contagem regressiva, resolvendo, não, vou conseguir, vou conseguir. E aí foi, aí eu tive que aprender a lidar com essas coisas assim, de hora, como você falou, de hora marcada, de tempo marcado, não importa o recurso. E eu lembro muito das dicas dessa camareira muito experiente, que ela falou assim: olha, você nunca pode mostrar assim, isso não é possível, isso não dá para fazer. Não importa como você vai se virar, mas você fala assim, vou dar conta. E encontra maneira, mesmo que não seja melhor, mesmo que não seja aquela costura perfeita, mesmo que não seja mas que ela quer uma solução e que é uma solução rápida, porque o tempo está ali, cronometrado. Quando eles chamam para gravação, tudo tem que estar no jeito. Então, eu queria ilustrar isso, que foi uma experiência. Então, para o outro trabalho, já foi colocado essa minha habilidade de resolver as coisas, de resolver as coisas com costura, com modelagem, e ter assim uma certa tranquilidade nesses ambientes. Isso aí vai ajudando e vai dando assim tipo um passaporte, né, para outros trabalhos. E esse trabalho aí, na verdade, foi o meu último trabalho, e que era um filme de época com coisas que eu nunca tinha feito. Eu nunca tinha feito um rufo, então tive que pesquisar, olhar. Às vezes, não, só encontrei um tutorial em inglês, que eu fiquei assim até 2, 3 horas olhando e vendo qual era o processo para ele ser confeccionado. Aí, no outro dia, a figurinista falou assim: olha, eu preciso que você faça 4 rufos. Nós vamos começar com o primeiro. Você tem como fazer para a gente resolver essa situação? Falei, claro. Mal sabia ela, né? Tinha passado assim horas e horas testando, fazendo, mas deu tudo certo. Foi assim uma das peças que chegou no final das gravações, os 4, né? Eles ficavam assim, disputando quem queria ficar com cada um, mas é um trabalho bem minucioso mesmo, assim, mas a gente passa por todas essas situações. Hoje, quando você estava falando, eu ia só mentalizando e lembrando dessas vivências todas, sabe? E o tanto que é importante isso que você está falando para a gente, é importante demais, demais, demais mesmo, para a gente realmente definir, ver quais são as habilidades que a gente tem, porque a gente, às vezes, eu precisei cair de paraquedas nessa situação para perceber que eu consigo resolver essas demandas e tudo. Estou ainda num processo de melhorar mais meu portfólio, por isso que eu estou até fazendo esse curso, porque eu ainda quero ser uma figurinista. Na verdade, eu fiz figurino de 2 documentários que são pequenos, mas que não demandava tanto esse trabalho. Mas eu já tenho, né, a formação em design de moda e já sou modelista, então vou juntando essas coisas a outros conhecimentos ainda que eu estou procurando ter para conseguir chegar nesse patamar aí de assinar um trabalho assim e resolver as demandas e tudo mais. E é muito também sobre se colocar nesse lugar também, porque às vezes, e aí é um outro processo que a gente lida com a gente mesmo, é a gente se entender nesse lugar, porque você, como você falou, você já tem toda uma bagagem aí, né, de estudos, não só com costura, mas moda e cultura, né? Tem todo um trajeto aí que, na verdade, às vezes você já é. Só que muitas vezes nesse processo a gente fica sempre olhando o lá e não olha que às vezes o lá já é aqui, só que é só uma questão de entender isso, se colocar nesse lugar. Também tem esse processo, né? Eu acho que já é uma outra coisa que eu estou falando, mas foi uma coisa que também eu tive que passar, porque eu já tinha ferramentas só que em algum momento
isso é uma coisa muito maluca, eu vou falar agora. Eu só fui me apropriar desse lugar de figurinista quando eu precisei escrever. Sabe quando você vai viaja, aí pergunta a sua profissão? É muito bobo isso. E aí eu falei, não, cara, eu sou figurinista, já estou trabalhando com isso, já estou, sabe, no processo. E é isso, às vezes a gente já está naquele lugar, já tem ferramentas para, mas enquanto você não se vê, você não vai. Tem esse outro lugar aqui que eu estou expondo, mas é um outro processo também. Mas essa coisa de estar plena é isso, é atuação. Acho que deveria ter, dentro desse workshop, uma aula de atuação, porque às vezes você está ali, o bicho está pegando, você... não, está tudo certo, 5 minutos, ok. Aí pode dar certo. Bem isso mesmo. Eu preciso de 30 minutos, 5 minutos, claro. Ótimo, perfeito. Incrível, maravilhoso. Mas é isso. É um exercício, e às vezes também só a vivência vai te dar isso, só você estar lá naquele lugar, naquele dia, e fazer para você entender como é que funciona. Às vezes, assim, também ficar imaginando como pode ser, não dá. E também essa coisa da parceria, saber quem pedir socorro, porque às vezes você sabe que não vai dar tempo. O que eu posso fazer? Quem está aqui, que pode me ajudar, que pode fazer, pegar não sei o quê, não sei aonde, para resolver isso. Então, na verdade, pensar friamente. Nesse filme, que foi o primeiro, a gente ainda teve uma experiência, como tudo para mim era uma experiência nova, mas teve um dia que tinham 300 figurantes. O filme era um vestir, assim, teve que vir mais pessoas para ajudar nesse momento, e pegava pessoas da comunidade, aí é rápido, tem que ser tudo rápido, você tem tempo cronometrado, porque senão... Foi, assim, uma experiência e tanto, sabe? Mas foi uma experiência muito boa, sabe? Assim, e é um lugar muito bom, e longe, e mesmo com todas essas demandas, mesmo com tudo isso, quando você percebe que deu certo, que seu trabalho deu certo, e a bagagem que você vai adquirindo, as pessoas que você conhece, sabe? É uma experiência, eu sei que tem várias pessoas aí que têm ainda muito mais experiência, muito mais mesmo, então eles sabem disso, né? Como que é importante, igual o Paulo estava falando, né? Ah, eu preciso de alguém que faça isso, alguém que faça atendimento, alguém que faça isso, que resolva isso vai ajudar, vai só somar. Cada experiência você vai somando. Total. Essa roupa amarela mesmo, ela tinha uma capa que já veio pronta, e quando chegou o diretor de arte, era uma outra capa de outro tecido, essa da roupa amarela. Aí ele falou, olha, essa capa aí não vai funcionar para esse personagem. Aí a figurinista me deu tinha uma sacola de tecido, ela falou assim, você consegue desenvolver uma capa? Aí chamou o diretor de arte para ele explicar mais ou menos o que ele queria, e ainda bem que eu tinha levei o meu manequim de mulagem e tudo, e lá eu montei e, né, pedi que ele viesse, olhasse se estava mais ou menos dentro do que ele quis, e deu tudo certo, ficou assim, eu nunca nem tinha imaginado que fosse ficar assim de uma maneira tão boa, e era uma peça assim pesada até para ser costurada, mas resolveu essa situação, e aqui veio, ela ficou de lado, e essa peça aí foi que compôs. Então esse look todo amarelo, todo foi eu que montei e modelei, tanto a roupa de baixo, quanto a capa, quanto o rufo, e foi assim, ficou tudo muito bom, sabe? E eu fiquei muito feliz. E essa nossa companheira aí que também gosta de trabalhar com figurino de época, eu fiquei assim encantada. Ainda mais que o sistema de trabalho é outro completamente diferente, porque esse filme acontece no século XVI. Então, não tinha máquina de costura na época. Então, tinha que ser tudo meio camuflado, porque a modelagem é diferente, os ombros são de outra posição, né? A gente que lida com a história da moda e essas coisas, a gente sabe como é que eram essas, né, essas referências e tudo.
Então tinha que ser tudo muito camufladinho, porque a costura de máquina ficava por dentro, mas visualmente ela não aparecia. Então tinha todo um trabalho à parte diferenciado, sabe? E muito bom, é muito assim enriquecedor. Eu gostei demais de ter feito. Ana, Oi? desculpa te cortar, eu queria só falar para a Maíra, na verdade, Hum. que a gente não tá vendo as imagens grandes, só tá, tipo, todas pequenininhas. Ah, não tá vendo grande, não? Não, Aqui para mim está aparecendo tudo pequenininha, inclusive Peraí, até deixa as eu... do. Gente, vocês têm que me falar, que eu tô vendo tudo grande aqui. E agora, como é que... Deixa eu ver como é que tá aparecendo. Tá pequeno ainda. Só tá, tipo, parecendo que você selecionou uma foto, só que não mudou nada. Ó, eu vou de novo. Como assim? Agora vocês estão vendo tudo, certo? Uma pasta Isso, aberta. isso. Isso aqui tá certo? Ah, não, isso aqui é do outro. Peraí. Ó, vou abrir. Agora vocês estão vendo como? A mesma coisa. Pequeno, jura? Que coisa estranha. Então, peraí. Deixa eu ver se eu compartilho do... Vou sair e vou voltar. Vou compartilhar do e-mail. Vamos ver se Elas aparece. ficaram aparecendo só uma sequência, assim. Nossa, que estranho. Quando for assim, Mas se gente, me você quiser, fala. depois eu posso até montar um. Eu posso montar tipo uns slides e colocar melhor, colocar outras coisas desse filme mesmo que foram feitas, que teve textura, que teve mais coisas. Eu Ser, posso pode, depois mandar e depois. pode ser sim, pode ser. Que eu vou tentar entrar aqui, mas eu tenho que abrir outra foto também. Daqui a pouco. Deixa eu ver se eu consigo. Mas pode mandar e para eles ou mandar no grupo de repente, não sei. Não, fazer essa montagem e mandar no grupo ou na quarta-feira eu mostro melhor. Tá. Deixa eu Uhum. tentar entrar aqui. O Tauan tá por aí? Deixa eu ver aqui se eu Tô aqui. consigo. Deixa eu tentar entrar então no seu pelo e-mail. Aí vocês me falam se tá dando para ver ou não, tá? Peraí, deixa eu... Imagina, vocês não estavam vendo nada e eu aqui. Que loucura. Vamos lá. Vou abrir pelo... vou compartilhar agora, então. Deixa eu compartilhar. Aí vocês me falam o que vocês estão vendo, tá? Aí tá. Tá pequeno ainda. Tá abrindo. Carregando. Tá dando Agora para foi. ver? Tá dando para Tá, ver, assim? Ah, tá. Tá? Ah, então qualquer coisa eu mostro da Ana daqui a pouco. Fale sobre o seu. Ó, Ai, gente, muita coisa. Enfim, eu vou como passando enquanto você vai falando, tá? certo. É, então, meu nome é Tauan Carvalho, eu sou empreendedor, tenho um ateliê chamado Bicha Costura, sigo. E esse é o segundo trabalho que eu faço com essa pessoa, que é Marcelo Ricardo, que tá virando, de certa forma, um amigo para mim. Ele me chamou primeiro para um primeiro trabalho audiovisual de um texto, de um curta que ele fez junto com um ator daqui de Salvador, Bahia. É chamado Manual de Como Conter uma Raça. Manual de Como Conter uma Raça. Eu mandei também os links desse trabalho para Maíra, mas ela preferiu esse. Não, posso abrir os Ah, outros. Eu posso abrir os outros, se você quiser. certo. Qual é o outro? É Eu vou... porque é só para contextualizar mesmo. Aí, no final, foi em setembro, novembro que eu fiz o outro. Aí,
como... Aí, no início do ano, desse ano, ele me veio com a ideia de que queria lançar algo especial como parte do lançamento do livro dele, chamado Aos Meus Homens, que a pré-venda começou hoje, por sinal. E ele achou que ele poderia fazer um álbum visual, a Beyoncé da Bahia, basicamente. Aí vamos lá. Aí ele escolheu uns poemas do livro dele, é o livro dele de poemas, e fala muito sobre ele ser uma pessoa preta e dissidente sexual, no caso gay, nos conceitos ocidentais. Mas dentro desse projeto ele clama por uma nova identidade chamada Adé, que é a nomenclatura em Yorubá para homens que se relacionam com outros homens de forma amorosa, sexual, enfim. E é basicamente isso. As referências que ele me trouxe foram o afrofuturismo, a delicadeza, essa relação dele também enquanto pessoa que frequenta o candomblé, uma pessoa que frequenta religiões de matriz africana. E todo esse axé que a gente traz enquanto pessoa de cor e pessoa POC, e que desmunheca, que faz e acontece, e é isso. E tem muitas coisas para falar, né? Porque foi uma cerca de... Desde o início do ano, me veio com essa ideia e a gente começou a sair para fazer orçamento, muitas conversas de construção de ideias magéticas, de referências, e que foram nutrindo. E uma das coisas que eu percebi é que eu sou muito indeciso, principalmente nesse trabalho. Porque eu dependo muito do que a pessoa que eu estou trabalhando diga e quais referências que ela tem, porque eu fico muito dependente dessa relação. E eu não sei, tipo, ser incisivo e fechar. É isso que eu quero. E eu percebi isso muito com esse trabalho, porque ele ia me mandando ideias, a gente mudava muito, e é algo que eu estou tentando moldar para os próximos trabalhos de figurino. Eu já fiz vários outros, tanto para mim, porque eu tenho uma drag, e para outras pessoas, mas esse foi um mais consistente, ao meu ver. E é isso. Tem algumas histórias dentro desse período de construção. No final, eu acabei fazendo todas essas roupas em 2 semanas, com a ajuda de algumas pessoas e tal, mas a maioria foi feita por mim mesmo. E eu também ajudei na cenografia, na direção de arte, principalmente na parte de que, que ele tá com a drag queen babadeira daqui de Salvador, chamada Barbari Bundim. Aí a gente comprou... Qual o nome? Mosquiteiro, para fazer uma cenografia Eu massa. acho que já passou. Peraí, deixa eu voltar. Isso já passou. Enfim, Aqui eu gosto... Uma das coisas interessantes, é. que não sei se vocês percebem a partir dessas vivências, é o do primeiro figurino. Isso, esse cenário que a gente fez. Ai, ficou tão lindo. E eu tô muito ansioso para sair esse negócio. Dia 7 de abril vai lançar. 7 Mas de abril. voltando, isso. Aí eu posso mandar o link para vocês verem. Ótimo. O primeiro figurino tem uma história muito bacana. Tipo, nos últimos... O primeiro é o vermelho, certo? Isso. O primeiro é o vermelho e branco. Que é o primeiro poema, chamado Balanço. A gente estava com a ideia, primeiramente, de trazer algo mais fluido mesmo, que também é uma coisa que eu admiro muito, principalmente na questão de tecido, de caimento, das roupas que eu faço, enfim. E eu gosto muito de viscose e linho, que são os tecidos que eu mais uso nos meus trabalhos. E esse, especificamente, fala muito sobre o Orixá Exu, que é o Senhor das Encruzilhadas. Só que a gente não estava com isso em mente, primeiramente.
Aí chegou na antepenúltima semana, antes das filmagens, dos dias de filmagem, que foram 2, ele me deu essa ideia que ele ouviu em algum lugar, ouviu não, ele sabia, mas relembrou a partir de uma fala, que tem um mito de que Exu tem várias facetas. Se alguém passa, ele vai estar com a roupa. E quando outra pessoa passa de uma outra perspectiva, ele vai estar com outra cor de roupa, outra roupa. E ele deu essa ideia de brincar com isso dentro desse look, que é tipo criar um kimono com 2 cores, que na frente fosse uma e que atrás fosse outra. E que eu achei muito interessante e saiu nisso. E se vocês repararem, ele usa um acessório de cabeça, um acessório, né? Um adereço de cabeça, que prendendo os dreads dele, que indica ao famoso formato fálico que representa muito o que Exu é enquanto essência. Exu é muito representado pelo falo, que seria o pênis, enfim. Aí a gente quis trazer isso dentro desse contexto, dentro da cabeça dele, e que também faz muito sentido com Ori, que é a cabeça em Yorubá e que tem muita importância dentro das religiões de matriz africana. E eu acho melhores, das melhores mensagens, porque é isso, tipo, cada pessoa vai ter uma sensação, uma percepção desse look. E a primeira que a gente construiu foi essa, mas eu estou muito ansioso para ver o que as pessoas vão pensar a respeito e tal. O segundo look é o dourado, que é o. Ai, são todos os meus preferidos. Mas esse look deu muito trabalho, mas saiu. Que é o que Onde foi? ele. É o poema central do audiovisual, chamado Adé, que ele fala que é o guardião do axé. Que isso é uma fala que induz muito a Sombofo Somé, que é uma escritora de origem africana, não lembro, mas ela tem um livro muito famoso chamado O Espírito da Intimidade, que ela fala que as pessoas dissidentes sexuais e de gênero têm uma relação muito próxima com a espiritualidade, logo, e podem ser consideradas guardiões do sagrado, do axé, da energia vital da sua comunidade. E em uma das conversas que a gente teve muito, ele fez até uma referência que, justificando também essa fala dela, porque se a gente perceber, muitos babalorixás, que são os famosos pais de santos, os comandantes das comunidades terreiras, são homens homossexuais. E dá para fazer essa alusão muito forte. Enfim, aí ele queria algo que fosse imponente, que trouxesse um pouco de África, um pouco de afrofuturismo. E eu resolvi criar esse corset com essa depressão, um kimono mega gigantesco. Um dureg, que também é um acessório muito usado dentro da comunidade preta, mas um dureg longuíssimo, mas não dá para perceber, porque é muita coisa. E uma saia, ele queria uma saia, fazer essa brincadeira de saia, calça, ao mesmo tempo, gladiador, enfim, várias formações. Uma das coisas era essa faixa que ele queria cheia de búzios, só que o dinheiro não dava. O búzio tá caro, o búzio é Tá caro. bem, é bem caro. Aí ficou um pouquinho pobre, mas deu para fazer. E uma das coisas engraçadas que eu considero do meu trabalho é que eu sempre peço ajuda a outras pessoas, principalmente minha família, com quem eu vivo, meu pai e minha mãe. E eles tiveram muita atuação nesse projeto. Minha mãe que colou os búzios, me Eu ajudou a também tirar faço isso aqui em fotos. casa. Eu chamo todo mundo. Meu pai fez a pintura de umas de uns headpieces que eu fiz, mas não deram certo no final. É isso que também eu tenho para
mostrar, tipo, a gente faz uma coisa, pensa que vai dar certo, aí quando chega na hora, é destruída a ideia, mas é isso. É, Lu segue faz em parte. frente, faz parte. Eu tô aprendendo isso aos poucos. E é isso. Aí, o próximo. Assunto que é isso. Essa também faz parte da mesma música. Aí são os dançarinos. Ele convidou um casal de bichas para fazer umas danças. Esse é o Red Piece que eu falei que não deu certo. Tipo, ficou caindo no final do dia. Ah, mas ficou Porque bonito. eu pensei que ia dar certo, mas não deu. Era para eu ter colocado um elástico. Eu só botei alguns feixes, umas presilhas por dentro, só que não deu. Não ficou preso. Aí. E eu também fiz esse óculos meio abstrato, só que Ah, acabaram tirando depois. ah, E como vocês podem perceber, eu gosto muito da fluidez. Ele também, e a gente teve a ideia de fazer essas calças, saias, que, enfim, são muito maravilhosas. E fazem parte muito do meu conceito de vida, que é trazer leveza e conforto para quem as usa. Ai, tô esperando tanto esse vídeo. Ai, e vai sair o quê? Dia 7 de abril? é, Vai ser o ele quê? tá muito nervoso porque aparentemente a pessoa que tá fazendo a montagem, edição, tá atrasando, mas tudo está organizado para dia 7. Ah, legal. E tem o look da touca, que eu acho massa também. Que eu fiz Ah, uma luva com um tecido é nada lá. lá no final, né? Esse tem o look da saia, que é o final, vai ser Isso, surpresa, cara. que foi também dificultoso, Acho que é que eu nunca antes tinha disso. feito uma saia de tutu assim, tão grande, mas saiu. E como é que foi a sua pesquisa para fazer? Você já tinha um caminho, ele foi te mandando as informações, mas aí você, a partir do que ele te mandou, você foi pesquisando, se aprofundando. Por exemplo, você citou o livro, você leu o livro, Sim, pegou o livro. Como não, é que já tinha você. lido antes Ou você já dele sabia, já falar. estava. Eu já tinha lido esse livro antes de ele falar. Mas a gente foi compartilhando experiências é, próprias, porque ele é do Candomblé, eu sou uma pessoa que estou me aproximando cada dia mais da religião, e eu tento entender algumas coisas que eu ainda não sei, mas ele vai me explicando, foi me explicando, e a gente entrando nessas confluências juntos. Esse look Legal. é de uma parte do. É um poema que é muito denso e ele queria trazer algo que asfixiasse ele, mas que trouxesse um quê de africanidade. Aí ele deu a ideia de fazer essa touca que parece um Um capacete, capuz. isso, um capuz, que parece um capacete espacial, botasse algo que meio que sufocasse. Eu tava pensando em uma máscara de macramê, só que ele falou que não queria. Aí eu, tá bom, massa. E ele deu a ideia de fazer uma luva com tecido africano. Foi um desafio, porque esse tecido africano, capulana, não tem elasticidade nenhuma. Não tem elasticidade nenhuma. Aí eu fiquei testando aqui de um jeito que não rasgasse, porque eu queria tentar fazer o máximo perfeitinho. Só que não deu, dá pra ver que tem uma parte rasgada, mas para mim alguns rasgos em determinados momentos fazem parte da estética. Só que tem gente que não considera assim, que considera como um erro mesmo, uma falha, e é isso. Eu fiquei Acho que nessa, mas depende do joguei. conceito, né? Isso, mas também faz, fazia parte da ideia, esse rasgo. Enfim, agora esperar a edição. E nesse look ele usou muito luz e um short. A mesma bermuda que ele tinha no primeiro look, ele usou novamente, mas com a frente vermelha para frente. Reaproveitamento é tudo. Sim. E o último look é que vai ser a orelha do livro.
E foi meio improvisado. Por quê? Eu fiz para esse look final um paletó, um blazer, essa blusa que não dá para perceber em foto, mas eu fiz um bordadinho na máquina com escrito Adé, mas não dá para ver. Ah, E tá na gola, mas não dá para ver mesmo. E a calça é de linho, que é um linho misto, que esse tecido faz parte do. Eu tirei do meu. Dos tecidos que eu tô fazendo uma coleção. Aí eu falei, vou dar pra bicha, dar um de presente. Aí eu dei. E o tecido azul eu levei pensando que ele poderia não gostar do paletó, do blazer. Aí eu levei como segunda opção. E acabou ficando, porque ele virou um não pano da gostou costa, muito. né? Nessa alusão do pano da costa. E é um linho também gigantesco. Eu fiz meio que uma moagem, uma costura na mão para ficar preso, porque só nesse look foram umas 5 horas com ele Caramba. vestido. Aí imagine, foi sufoco. E sempre é aquela coisa, né? Termina mais de meia-noite, volto para casa 1 hora da manhã, meus pais já estão dormindo. Enfim, mas o resultado sai maravilhoso. E como o último look, ele fala muito sobre uma drag queen ser. É uma coisa meio específica, Qual eu o não sei último explicar, look? mas O é último esse look é esse mesmo. mesmo. Tá com uma drag queen. Aí ele falou que o nome do poema é Me Chame de Mãe. Aí a drag queen recitando um poema pra ele, tipo, Me Chame de Mãe. Ah, é muito lindo. Os poemas são lindos demais. Aí ele convidou essa drag queen, aí eu fiz também um vestido. O vestido eu fiz bem amplo, pensando que ela ia ficar em pé e tal, mas não foi. Ela não ficou tanto em pé e meio que ficou E você meio. já Ela tinha, ficou mais sentada. você já tinha as medidas dela, já sabia, já Sim, ela me tinha, passou. fez A prova? drag, a pessoa que veste a drag é um figurinista muito famoso daqui, chamado Thiago Romero. Ele trabalha, até por sinal, com a coordenação de figurino do Teatro Castro Alves, que é o maior teatro daqui de Salvador. Olha, Eu legal. acho da Bahia, se não me engano. Aí ele trabalha na coordenação de figurino. Eu fiquei tipo, eita, que responsabilidade. Mas entreguei. Aí eu fiz um vestido trapézio com um franzido na barra, muito franzido mesmo. E peguei essa viscose, coloquei em alusão a um pano da costa também. Ai, mas ficou tão lindo no final. E é isso. Eu gostei muito de ter feito, apesar de no final do dia eu não ter ganhado muita coisa, porque, tipo, foram R$ 500 para gastar com direção de arte, cenografia e figurino. E com essas idas e voltas de compra de tecido, porque a gente comprava uma coisa É. e em outro dia a gente mudava de ideia. É. O dinheiro foi basicamente todo para comprar tecido. E eu nem sei, tipo, ele me mandou R$ 100 no final, mas, tipo, não serviu para nada. Porque eu também paguei uma outra pessoa para fazer um dia de costura comigo, enquanto eu fazia as modelagens. Porque foram muitas modelagens. Acabou que foi Aí, muito trabalhoso, né? Acabou que foi bem isso, trabalhoso. tipo, a gente tentou adiantar algumas coisas, alguns processos, só que como a gente tem também outras coisas da vida, tipo, eu tenho meu ateliê, aí eu tenho minhas encomendas, Vou tirar aqui. tenho várias outras Vamos. coisas. Aí ficou meio pesado, meio inviável. Mas é isso. É, eu tô tentando aprender ao máximo com essas experiências que eu tive com ele e para tentar ver se chega mais alguma coisa. Sim. E você mandou o portfólio também. Eu vi. Sim, sim. Isso Eu já é mandei o um. portfólio das coisas que eu faço enquanto ateliê. Eu já, tipo, às vezes eu paro para pensar e penso, eu já fiz muita coisa nessa vida, só que às vezes o cliente não manda foto e você fica, por que eu não tirei? É, Por que eu não tinha um manequim para tirar foto? Mas é é. isso. A gente vai testando e tentando.
Manda seu arroba aqui também, tá? Não sei se você já colocou. É isso, não sei, é tirar foto também durante. Eu também já tive esse momento de ficar meio píssica, sabe? Porque eu nunca tinha foto, aí eu fazendo, aí, "Ah, tira foto aí, porque dá alguém com alguém que está passando, tira uma foto. Aí fingia que estava ali naquele. Tal. E é isso, às vezes você tem que usar desse truque. Ou você mesmo tira, né? Dá aquela disfarçada, tira a foto. Porque senão a gente não fica com material assim. Nesses trabalhos com audiovisual, geralmente tem alguém fazendo a foto estilo. Aí, beleza, você está assegurada. Mais ou menos, porque de repente a pessoa nem tira foto de tudo, menos você trabalhando. Então, aí, às vezes, você meio que tem que fazer uma amizade, e aí já é uma dica, fica a dica, né? É uma amizade com um fotógrafo, né? Ficar ali, pô, tira uma foto minha e tal, já ficar ali amigo, já garante pelo menos uma foto sua desse trabalho. Mas fora isso, é realmente tentar tirar as fotos, porque senão a gente vai fazendo muita coisa e no final não tem para mostrar, para comprovar, para dizer que fez. E é complicado, né? Até as fotos do processo mesmo, né? Foto processo e a foto final. É importante. Uma coisa Outro que. trabalho que eu gostei, que eu mandei, foi da cena final do outro projeto dele, que era o manual de como conter uma raça, que ele traz uns 3 personagens diferentes. Aí eu trouxe essa conexão entre eles a partir da cor e do tecido, que foi linho misto, novamente, na cor areia. E o último foi, tipo, ele deu a ideia de criar não lembro o nome, mas é uma coisa que fica, tapa os olhos do cavalo, para ele andar e para fazer essa referência dentro do filme. Aí eu falei, tá bom, vou fazer. Eu gosto de maluquice, vou fazer. Aí fiz. E ele também queria algo que aludisse a máscara de Anastácia, que é a máscara que tapava a boca. Mas era um momento que o ator ia falar também. Eu fiquei, vou fazer. Aí fiz algo que se prendia a cabeça com arame, peguei o tecido, costurei de forma bem irregular, queimei um pouquinho para dar fazer aludir aos buracos, e saiu. Aí depois eu posso mandar esses links para vocês. Manda sim. E vamos fazer o seguinte, porque agora já está estourando a hora. Na quarta-feira, porque eu sei que você mandou no e-mail, você mandou todos os links. De repente já entro com esse link. Aí você fala, aí depois eu mostro da Ana de novo, para vocês visualizarem. E aí depois o Gabriel entra, enfim, entra quem quiser, tá? Aqui vocês são livres para falar. Eu só queria muito que vocês que já têm experiência compartilhassem com quem não tem experiência, porque é uma troca, sabe? Porque o que acontece? Eu estou aqui falando sobre a minha vivência, estou falando sobre coisas que eu aprendi e aprendi durante esse processo todo, mas aqui a gente tem pessoas que estão no mercado, que já deram o primeiro passo de repente, encontrar os pequenos produtores ou pequenos empreendedores, já passaram por essa etapa e o que eles têm para dizer já, de repente, ajuda quem está começando nesse primeiro processo. Então, é uma troca. E até essa coisa mesmo, essa expertise mesmo de set, desse carão que a gente... São pequenas coisas que, no final, quando vocês estiverem lá, vocês vão entender que, às vezes, precisa, assim. Ninguém vai te falar, você tem que... Mas tem uma hora que você não pode perder o controle. Às vezes você está liderando, você tem pessoas que estão ali com você, você não pode dar uma de louca, você tem que entender o que pode ser feito, pensar friamente, saber o que você pode passar para uma pessoa, o que você pode passar para outra. Então, isso você não aprende também na escola, não aprende na faculdade, você aprende vivendo, observando. E, às vezes, até o trabalho de observar o outro, de observar com quem você trabalha ou com quem você convive, muita coisa você tira só da observação. Então, é importante também estar ligada nessas pequenas coisas que a gente pode fazer no dia a dia.
Então, por isso que eu acho que é importante essa troca, assim, vocês virem o trabalho dos outros e vejam Negritudes Brasileiras, por favor, que é muito legal, e o conteúdo, tudo, e aí a gente fala sobre isso também. E aí, enfim, entra quem quiser falar, também não estou aqui para obrigar ninguém a falar, não, tá, gente? Mas eu acho que é uma troca e acho que todo mundo enriquece. Tá bom? Estão todos vivos? Tudo bem? Tudo bem. Então, anotaram o exercício, né? Anotaram o exercício, qualquer coisa eu mando lá no grupo também. É difícil de magistrar o processo no meio da correria, né? É, difícil mesmo. É isso, vida. Então, vamos partir, né, gente? Vamos partir? Alguém quer falar mais alguma coisa, né, também? Não, eu só queria complementar uma fala da figurinista desse meu último trabalho, que eu falo que ela, assim, deu um show, um exemplo de trabalhar em equipe. Então, ela começava o dia e falava assim, olha, vocês são a minha equipe, então, se alguma coisa der errado, de alguma maneira, alguém, não existe alguém falhou, é todos trabalhando para que tudo dê certo Sim. sempre. Então, essa lição, eu acho que é uma lição que eu quero levar, assim, para a minha vida, e eu achei muito importante, porque não tinha isso, você errou, ou isso deu errado, não. Se uma coisa não funcionasse, era todo mundo trabalhando em conjunto para resolver aquela situação. E no final do dia, o saldo era mais positivo sempre, do que, né, para ter essa unidade, ter essa equipe funcionando junto, isso fortalece muito o trabalho de todo mundo. Total, total. Não existe, e até assim, mesmo pensando em erro, não existe, fulano errou. Não, é todo mundo junto, porque assim, quem pode ser a pessoa que está passando que caiu o café em cima da roupa. Pessoa que não tem nada a ver com a história. Mas isso vai recair em quem? Em quem é responsável pelo figurino. Então, não tem essa. Vamos junto aqui, vamos resolver. Que caiu alguma coisa, manchou, então vamos resolver. O que tem? Tem sabonete? Tem bicarbonato? Cadê? Quem tem? Se não tem, aonde arranjar? Como arranjar? Fala com fulano que trabalha. E é sobre isso, é sobre pensar rápido e se não tem ali para resolver, né? Quem pode resolver que está aqui agora? Ou várias vezes, né? Tá faltando sapato, não deu certo. Aí você fica olhando na equipe. Bom, o sapato de fulano dá em ciclano. Quantas vezes, né? Pegar emprestado para gravar, porque, sei lá, não ia gravar a pé, mas aí, enfim, vai gravar e aquele sapato não tá legal. Quem que tem um sapato que tem a ver com... Sapato é mais difícil, mas, assim, é só um exemplo. E é isso, tá ligada e pensar que tem que resolver de alguma maneira, da melhor forma possível, né? E pensamento de equipe, né? Bem legal. Isso aí, importante mesmo. E aí, gente, vamos partir? Então, ó, exercício, todos os exercícios, não vou saber lembrar aqui agora, mas, enfim, as dicas, né, os arrobas, né, quero seguir todo mundo seguir todo mundo, e vamos embora, tá? Um beijo para vocês, obrigada pelas trocas, obrigada por conhecer o trabalho de vocês e de vocês mostrarem o trabalho de vocês, porque às vezes é difícil falar mesmo, mas é sobre isso, a gente precisa expor, a gente precisa falar o que a gente está fazendo, tá bom? Beijo grande, boa noite. Gente, boa noite. Boa noite. Hello.